Muito boa noite a todos os irmãos ligados a mais este trabalho de domingo do Centro Espírita Joana de Ângeles de Sarandi. Eu sou João Paulo Cardoso, trabalhador desse Centro Espírita e da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo. E temos aqui conosco Jefferson Perosa, nosso presidente da Joana de Ângeles, e Rafael Corra, amigo de tantos anos, trabalhador da Paz, Amor e Caridade de Carazinho. Então, como em todos os trabalhos espíritas, iniciamos por uma prece, e é a esta prece que, nesse instante, convidamos todos os que estão ligados conosco neste trabalho. Que possamos fechar os olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado e querido Mestre, agradecendo por mais esta oportunidade, rogando a espiritualidade amiga que esteja conosco em nossos lares, onde quer que cada um esteja neste momento, nos atendendo, nos amparando e abrindo os nossos campos de conhecimento para que esta mensagem possa ser muito bem trabalhada na noite de hoje e muito bem compreendida como alavanca de transformação para melhor na vida de cada um de nós. Que Deus e Jesus estejam conosco e que assim seja. Assim Então, seja. temos hoje esse objetivo de prosseguindo no estudo do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo, hoje estudarmos os dois itens que tratam do egoísmo, essa que é a maior chaga moral da humanidade. Uma mensagem de autoria do Espírito Emmanuel e uma outra do Espírito Pascal. Então, passando já da palavra aí para o Jefferson Perosa, para as suas saudações e início da reflexão sobre esta temática. Boa noite, Jefferson. Boa noite, João. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os internautas. Que possamos, então, fazer uma boa reflexão hoje, sermos úteis. E o Emmanuel, a gente está tão acostumado com o Emmanuel participando muito, né, nas obras do Chico, e no Evangelho ele aparece pontualmente, mas hoje ele está aqui com todas as características dele, né, com aquela a força que vem dele, né. E ele inicia ali a sua, a sua instrução falando dessa chaga que é o egoísmo para a humanidade mesmo, né? E que ele deverá desaparecer da Terra, porque impede o progresso moral, né? E ele dá uma responsabilidade ao Espiritismo, dizendo que é ao Espiritismo que cabe a tarefa, então, de fazer a Terra elevar-se na hierarquia dos mundos, né? Então, ele diz ainda que o egoísmo é o objetivo, ou é o alvo a que todos nós, verdadeiros crentes, devemos dirigir todas as nossas forças, todas as nossas almas, todas as nossas armas e toda a nossa coragem, né? Então, ele é bem incisivo e ele é bem direto, como de praxe, né? Do que a gente já conhece dele. Quando ele fala coragem, ele ele, ele ressalva que a coragem nós precisamos, é a maior qualidade que nós devemos ter para vencer a si mesmo, porque o orgulho, né, é um combate que nós devemos fazer em nós próprios, né? Porque o orgulho é esse monstro devorador de inteligências, né? Que ele nos diz esse filho do orgulho, fonte de todas as misérias, de todas as dificuldades terrenas, né?
que é o contrário da caridade, que é a negação da caridade. E exatamente por esse motivo, né, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ainda ele dá o exemplo, dizendo que Jesus foi o exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o exemplo de egoísmo, né? Quando lavando as mãos, ele permitiu que Jesus pagasse, né, fosse crucificado, né? Quantas vezes, muitas vezes, lavamos as nossas mãos, permitindo que a injustiça ou que a necessidade se acerque de nós, né? No nosso dia a dia, porque Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria, sempre proporciona a todos os seus filhos a oportunidade de crescermos. E a caridade é a grande oportunidade de crescermos, e ele nos oportuniza. E muitas vezes fizemos como Pôncio Pilatos e lavamos as mãos, né? Eu queria chamar o Rafael para pontuar também nesse quesito. Rafael, o que que tu tem para nos dizer? Boa noite, meus caros irmãos, Jefferson Perosa, João Paulo Bittencourt Cardoso. Acertei o nome, João Paulo? Acertou, apesar de eu não ter botado o Bittencourt aí no Zoom. Eu pensei, eu agora não sei se ele é Bittencourt ou não, né? Eu acho que é muito interessante esse assunto. E aí, quando a gente foi convidado para fazer o estudo, eu olhei, meu Deus, tem duas mensagens sobre o egoísmo, e a gente fala sobre o egoísmo em meio minuto, um minuto, e tá bom, porque a gente já compreendeu, né? Qual é a função do estudo sobre orgulho e egoísmo, e a ideia que eu tive seria trazer alguma coisa do livro dos Espíritos. Mas aí, quando eu estava lendo a mensagem, eu falei: meu Deus do céu, Jesus deu a mensagem da caridade e o Pilatos a mensagem do egoísmo. E eu fiquei pensando: meu Deus, onde é que estou eu nesse aspecto? Onde é que estava eu há 2000 anos? Porque eu tenho a noção, eu tenho a impressão de que eu estive próximo a Jesus em diversos momentos da sua trajetória há 2000 anos conosco, na sua trajetória como Cristo Consolador, não apenas na doutrina espírita, é o Cristo Consolador, que é o Espírito de verdade, né? Mas o próprio Senhor, o próprio Jesus, né? E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu, com as minhas características psicológicas, emocionais e mentais, vou ter condição de julgar um Pilatos ou um Herodes, né? Quem sabe um é Santo Agostinho e o outro é São Vicente de Paulo, né? A gente fica pensando onde é que estão esses vultos do cristianismo, porque quando a gente fala deles, a impressão que dá é que eles já são pessoas normais, que já conquistaram a simplicidade. A gente sabe que Judas foi Santo Agostinho, que foi Joana d'Arc, né? E aí a gente fica pensando sobre esses vultos, né? E aí a gente fica pensando nisso que o Jefferson falou. O Jefferson falou sobre as características de Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. A mensagem é de Emmanuel. Quando eu estava estudando, eu falei, meu Deus, será que Emmanuel Swedenborg ou o Emmanuel do Chico? Emanuel, né? O irmão Manuel, Manuel da Nóbrega, né? E aí eu fiquei pensando, mas é o Emmanuel do Chico, né? E aí realmente assim o João Paulo também contribuiu. E aí eu pensei assim, ó, vamos fazer uma introdução para falar sobre o egoísmo, para falar sobre o progresso. E eu encontrei uma questão aqui que eu gostaria de dividir com vocês. A gente planeja junto e eu executa junto, né? Questão 785 do Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. É a primeira vez que a gente vê eles citados juntos com tanto enfoque, né? Quero falar do progresso moral, dizem os espíritos, porque o progresso intelectual caminha sempre. Então é fácil caminhar sempre.
A gente sempre está evoluindo em algum aspecto da nossa vida. Esse aspecto intelectual é o aspecto cognitivo. Há estímulos, há sensações, há percepções, há conhecimentos, há as memórias que nós vamos forjando, que nós vamos construindo, e nem todas essas memórias estão destituídas de caridade, e nem todas essas memórias estão destituídas de egoísmo. E aí a gente precisa estudar esses aspectos para que a gente possa avançar no sentido de que exista uma evolução que primeiro, geralmente intelectual, diziam os mentores Allan Kardec, e depois moral. E quando a gente pensa em moral, a gente pensa em ético, a gente pensa em afetivo. Uma evolução no afeto. Como é que se combate o egoísmo? Com afeto, com amor. Eu não sou Emmanuel, né? Eu tenho que adaptar para a minha situação evolutiva. Então, eu tenho que pensar assim, através do afeto, através do amor, eu combato o egoísmo. Não é uma mensagem de tanta coragem, que a gente lembra de Krishna falando para Arjuna que os Kurus precisam ser combatidos pelos Pandavas, e que essa batalha se dá na consciência. A consciência é um aspecto cognitivo, mas ele ainda não tinha falado do afetivo. Quando eu reli o texto do Evangelho aqui, o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, acertei? Acertei. Amar o próximo como a si mesmo, a gente fica pensando na responsabilidade que a gente tem, né, João Paulo? Para que a gente possa desenvolver esses valores, combater o orgulho e o egoísmo e ganhar em caridade. O princípio egoísta deve se tornar na medida em que a gente pretende do egoísmo fazer o amor. Eu quero o melhor para mim, o melhor para mim é amar, né? E são várias as questões do Livro dos Espíritos que tratam dessa palavra, né? Egoísmo, como vício, defeito a ser combatido, né? E dessas questões aqui, eu sempre me lembro, é a 913, lá na parte justamente das virtudes morais, né? Então, tem algumas questões ali a partir da 913 que tratam sobre o egoísmo. Então, nessa questão, Allan Kardec perguntou para a espiritualidade superior, dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical, ou seja, o pior Eis o de problema. todos, né? E a espiritualidade superior respondeu, temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo, né? Então isso é muito profundo. Se a gente pensar no, na essência de cada um dos vícios e defeitos, eles estão colocando aqui que na essência, na origem de cada um deles, está o egoísmo, né? Então, a importância dele ser combatido, né? E esse combate se dá alimentando a virtude que é o seu oposto, que é a caridade, né? Então a gente vai apagando o egoísmo, investindo na caridade, né? É, E isso tem que ser profundo, porque se nós estamos aqui na Terra, né? Às vezes, principalmente nós que somos palestrantes espíritas, né? E sofremos talvez mais do que os outros trabalhadores por falarmos mais, né? Entre a distância entre o falar e praticar. Como nós estamos aqui na Terra, a gente sabe, né, que quem estava aqui na Terra, vibrando nessa faixa evolutiva do planeta, tem ainda muitas questões para trabalhar dentro de si, né? E se eles estão dizendo, e se nós formos estudar todos os vícios e defeitos, a gente vai realmente ver que na origem de cada um deles está o egoísmo, que é
o radical, o maior de todos, nós vamos ver que nós temos ainda muito egoísmo dentro da gente e que às vezes a gente está expressando de formas insuspeitadas para nós mesmos e que nós só nos daremos conta se realmente nos auto-observarmos, né? Então, isso eu estou falando para mim, principalmente, né? A gente tem que tentar falar menos teoricamente quando ocupamos a tribuna espírita, né? Ah, É ah, preciso e nos dar-se conta, colocando né? dentro, né? É, eu Eu acho que é acho. bem isso que tu fala, João. É preciso a gente se dar conta, porque muitas vezes estamos num automatismo da vida, né? Do trabalho, dos compromissos, e muitas vezes, reencarnação após reencarnação, cometendo muitas vezes aqueles mesmos erros, né? E muitas vezes não nos damos conta, né? É preciso despertar, né? Para isso, o Evangelho, né? Ele nos dá esse grande auxílio, né? A lógica do Evangelho é que nos traz esse grande auxílio, né? O despertar, né? Porque existe esse antagonismo, caridade e egoísmo, né? Como tu diz, buscar na prática da caridade apagar o nosso egoísmo, né? Mas é preciso reconhecer em nós, despertar, para que a gente possa também, como diz o Emmanuel aqui, ele diz que cabe, então, aos novos cristãos, né, que são os novos apóstolos da fé, que são os espíritos, espíritas, né, essa missão. Ele está dando essa missão para a gente, né, como espírita. Na verdade, a missão é de todos os crentes, porque ele deixa claro também que ali atrás ele deixa claro que essa missão, o alvo de todos os crentes deve ser vencer a si mesmo, né? Vencer o próprio egoísmo. E que interessante, que profundo isso que ele fala, né? Nesse dar-se conta, a gente precisa toda a coragem do mundo para dar-se conta e toda a força para empenhar aí uma atividade que vai causar transtornos, né? Ele, ele faz em poucas palavras, ele é profundo nesse texto é, aí, né? Depois vem o Pascal, né? Falando também de uma maneira um pouco diferente, né? Mas dizendo que se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria melhor praticada, né? Veja que nós caímos no ensinamento de Jesus, né? Novamente, né? O Rafael tem mais a falar sobre o Pascal, né, Rafael? Pode ser, posso. Eu só queria fazer um adendo. Eu falei assim, esse assunto vai surgir. Eu fiquei pensando assim, mas e o problema de quem fala o bem? Porque quando a gente diz assim, quem fala bem tem mais responsabilidade. Todo mundo já falou, já, não sei se vocês pensam assim também, né? Quando a gente vê a obra de André Luiz, daí a gente fica pensando, mas será que vale a pena fazer o bem? E a gente vai descobrindo que falar o bem é um exercício evolutivo. Quem ensina aprende todas as vezes. Então a gente vai aprendendo duas vezes. Aprende porque a gente prega para os outros e prega para nós. E aí a gente vai vendo assim, eu prego aquilo que eu creio, porque quando eu creio em alguma coisa, eu me sinto responsável por aquilo que eu creio. Quando eu falo o bem, e eu desejo falar o bem, eu sou responsável pela minha estrutura cognitiva. E eu vou até um umbral se for necessário para fazer. Não, você vai ser culpado, vai ser responsabilizado pelo bem que você não fez. Pois eu vou fazer todo o bem que eu puder. Se eu não posso hoje ajudar com esmola, eu vou falar o bem que transforma os corações.
A doutrina espírita ela é muito relevante, ela é muito importante para nós. Ela traz conhecimentos, ela traz possibilidades, e conforme o Jefferson falou, nós temos uma responsabilidade muito grande. Essa mensagem, Jefferson, essa mensagem foi ditada em Paris. Sabe o que eu estou te dizendo? Emmanuel falou para Allan Kardec, e a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de dissipar esse mal, Emmanuel falando, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Falou para Allan Kardec, a gente pega de rebarba, assim, aquilo que sobra da missão de Allan Kardec fica para nós. Nós somos chamados os obreiros da última hora, mas outros obreiros mais novos que nós já estão sendo preparados. A hora que a gente sair da nossa missão, da nossa tarefa, pensando em missão e missinha, né, em missãozinha, a gente pode pensar nas missões pequenas, petit gâteau, né? As nossas pequenas missões, outros substituirão. Se Allan Kardec falasse, se levantaria Leon Denis sozinho, mas graças a Deus todos triunfaram. E agora a mim coube falar um pouquinho sobre Pascal. O Jefferson falou sobre a primeira frase: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. É a lei de amor. A gente vai ver que o texto sobre o egoísmo está no capítulo Amor ao próximo como a si mesmo. Então, para você combater a nossa proposta da noite, que eu não sei se vai ser divulgada a live de manhã, de tarde ou de noite, mas eu sei que cada um vai assistir no momento que lhe apraza, que tenha possibilidades, a gente vai ver que o amor, a prática do amor, é o combate à caridade, né? Então, a gente se desembaraçar dessa couraça que envolve os nossos corações, desenvolver a sensibilidade para aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. Aquela ideia da sombra, né, que a gente fala do Carl Gustav Jung, ele fala quando alguém pega o dedo e toca na tua sombra, que é uma parte do nosso inconsciente, você se irrita. Então, quando alguém toca na minha sombra, eu me irrito. Se alguém me combate, combatendo o egoísmo, a pessoa quer transformar o mundo, mas eu fico irritado. Imagina a minha situação. Eu sei que eu sou inferior, mas vem, toca em mim para ver como é que eu fico, né? Então, a ideia da coragem, que é para alguns ânimos que não são modestos, são cheios de virtude, você comparar um Emmanuel, um Chico Xavier, um João Paulo Cardoso e um Jefferson com um Rafael, você vai ter uma estrutura que cada um vai dar a sua forma de contribuição para o tema. A gente está pensando junto, está refletindo junto. Ele dizia mais, Pascal, o Cristo não se recusava. Ou seja, quem quer que tivesse necessidade de falar com ele, falava com ele. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso, né? Essa ideia de identidade, né? Se a caridade reinasse na terra, uma outra frase, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, às vezes a gente se sente envergonhado, né? Esconder-se-ia porque se encontraria deslocado por toda parte. E aí a gente vê as mídias, a gente vê as tecnologias, a gente vê televisão, né? Eu tenho TV em casa, mas eu só assisto filme, não assisto programação normal, eu gosto mais de ler. Eu gosto de radionovela também, radionovela espírita, mas nem sempre eu tiro tempo para ver. Então a gente vai criando bagagem. A gente não precisa passar por todas as experiências do bem e do mal para a gente avançar. A gente pode aprender com os outros. Então, quando a gente vê os outros, vê aquilo que é bom, vê aquilo que não é bom, e a gente vai descobrindo, isso é bom para mim. Por exemplo, a doutrina espírita é bom para mim.
é maravilhosa para mim. E será que todo mundo vai ser espírita? Como é que a gente ia dar conta se todo mundo fosse espírita? É uma coisa que o Chico dizia. É, O Chico dizia, se todo brasileiro for espírita, nós não teremos condições de agasalhar todo esse povo, de tratar todo esse povo. O catolicismo e o evangelismo consegue tratar melhor, consegue isso. abraçar mais. É, E aí a gente vai descobrindo aquilo que é bom para mim, me causa fidelidade. Tem pessoas que 2 semanas de evangelho, tem pessoas que 2 dias de evangelho transformam ela. A pessoa pega o Evangelho segundo o Espiritismo, passa para praça para ler, e ela vai analisando, ela vai refletindo. Por exemplo, o egoísmo na ingratidão dos laços de família, estudado lá no Evangelho, capítulo 14, se não me engano, eu acho que está na outra parte lá. A gente fica pensando, meu Deus, o egoísmo vem de outras vidas. Às vezes a raiva, o ódio, o rancor que a gente desenvolve, se ninguém se preocupar comigo, eu me torno egoísta. A gente descobre na obra de Allan Kardec isso. Se a pessoa não se sentir amada, se a pessoa não se sentir querida, a pessoa desenvolve egoísmo. Então, a educação é um grande projeto, é um grande guarda-chuva que pode abrigar a gente da chuva, né, João Paulo? Esses temas, né, eu fico pensando, enfim, existe tipo, aquela frase que alguns atribuem a Leon Denis, né, de que o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, que eu sempre me interpretei no sentido de que no futuro todas as religiões terão em conjunto conosco, né, partilharão conosco dos nossos elementos fundamentais, que são a comunicabilidade entre os dois planos da vida e do E a ponto de vista reencarnação. moral, a lei de amor, né, ensinada pelo Mestre Jesus. E se nós formos ver, ahn, por exemplo, ali da mensagem de Emmanuel, né, quando ele diz que o egoísmo é o motivo do cristianismo ainda não ter conseguido desempenhar totalmente a sua missão na Terra, né? E nós observamos coisas que ainda estão acontecendo. A gente vê a própria distorção do cristianismo, dentro, inclusive, do catolicismo e do evangelismo, né? Ah, especialmente quando acontece o casamento ah, de uma distorção do cristianismo com a política, né? Que é algo que tem acontecido por toda parte, desde as comunidades carentes, onde nós vemos algumas linhas religiosas ocuparem o espaço das políticas públicas, às vezes associadas com o próprio tráfico de drogas, né? Infelizmente, isso tem acontecido em algumas comunidades, né? Até na grande geopolítica global, né? Eu estava lendo algumas análises sobre a surpreendente escolha de um cardeal norte-americano como Papa Leão XIV, né? Na verdade, o Papa Leão XIV, por ter toda essa vivência no Peru, né? Ele seria, segundo alguns, o menos americano de todos os cardeais norte-americanos, né? E talvez ele tenha sido escolhido justamente para contrapor algumas falas do vice-presidente dos Estados Unidos, que é católico, que vinha utilizando o Novo Testamento para fundamentar essa política contra os imigrantes, né? De deportações, separações de mães e filhos, enfim, prisão arbitrária, sem respeito ao devido processo legal. Então, o Leão XIV, antes de ser eleito Papa, ele já vinha contrapondo.
deixando claro que isso não era cristianismo, que Jesus jamais fundamentaria uma política assim, como jamais fundamentaria a associação entre tráfico de drogas e cristianismo, como tem ocorrido na escala menor, né? Então, todas essas distorções, elas têm a sua base no egoísmo, né? Seja o grande egoísmo do orgulho de raça e nacionalidade, né? Aliás, como o espiritismo é moderno, por um dos primeiros congressos espíritas internacionais em Barcelona, nos anos 1880, né? Já ter levantado como tese, já naquela época, a necessidade da abolição das fronteiras entre os países. Veja como o espiritismo é moderno, né? Então, tudo isso é o egoísmo imperando e distorcendo a própria mensagem cristã, que realmente tem dificuldades de ser colocada em prática, né? E então, essa temática traz muitas reflexões, muitas, muitas, muitas. Eu gosto daquele trechinho ali que o Pascal diz: começai por dar o exemplo vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. E aqui vem a parte principal, que eu gosto dessa parte, né? Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois a cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo, né? Nós temos um mau hábito de julgarmos, né? Eu falo por mim, e quando a gente vê, você está deixando que o automatismo que nós vivemos nos últimos 1.000 anos, 2.000 anos, dirija a nossa vida, né? E quando ele diz assim, deixai a Deus cuidar de toda a sua justiça, né? Porque cada dia ele vai separar o joio do trigo. E a gente vai aqui no nosso alcance fazer aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente pode, né? Claro que essa macro política é muito importante, né, João? Porque a igreja ela é importante, como dizia o Chico, né? O Rafael lembrou muito bem que o Chico dizia que bah, nós precisamos muito da igreja do catolicismo, senão nós não daríamos conta do que eles fazem, né? Eu acho que é bem prudente mesmo isso, né? Eles são importantes, são líderes importantes e cumprem um papel importante, né? Na humanidade. E nós precisamos fazer aquele trabalho de formiguinha, né? Nós vamos aqui nessa nossa conversa, talvez propiciar material para que futuros estudiosos aí da doutrina espírita, para que pessoas que queiram falar sobre o egoísmo pesquisem lá no YouTube e achem essa nossa conversa e despertem aí o interesse em falar nesses aspectos que nós estamos abordando aqui, que a gente possa ser útil, né, em tudo isso que a gente falar, para as pessoas que nos assistem, né, e que possam tirar subsídios ali para organizar, quem sabe, uma conversa dentro do centro espírita a respeito de egoísmo, de orgulho, né? E o que fala ali o Pascal é essa humildade que Jesus nos trouxe, né? É o exemplo, porque ali ele atendeu a mulher adúltera, ao criminoso, ele não lavou as mãos em nenhum momento, né? Ele não se fez derrogado e ele não julgava, né? Então, esses aspectos do Cristo, que é nosso modelo, a gente poder trazer à tona nesse assunto tão importante, né? Porque o dia que nós realmente expulsarmos o egoísmo, o nosso planeta vai ser um lugar muito melhor, né, para nós habitarmos, muito mais fraterno, muito mais
interessante para vivermos, né? né? E não vai ter fronteiras, né? Exato, As especificidades culturais, obviamente, vão ser mantidas, né? A sensação de pertencimento a algum território, mas ninguém vai ser impedido de circular por todo esse planeta que é a casa de todos, né? sim, E é isso o que me empolga no espiritismo, né? E a gente já Saber que está num se congresso referindo. secretariado por Amália Domingo Soler, em Barcelona, se não me engano, em 1884, já foi aprovada essa tese, né, de que o espiritismo se posicionava pela abolição das fronteiras nacionais. Isso é muito moderno, né? sim, é verdade. É João muito Paulo, avançado, né? É. quando tu falavas ali do Papa, eu fiquei com a coceirinha na cabeça e eu lembrei da mensagem da diferença do Chico e da diferença do Emmanuel. O Emmanuel, no livro Emmanuel, do mesmo nome, né, um homônimo, ele combate bastante toda a gravidade dos problemas seculares que a Igreja Católica vem arrostando já há milhares de anos, mais de 2000 anos, né? E o Chico ele tem uma linguagem completamente diferente, uma linguagem que abraça, uma linguagem que envolve. E a gente vai ver que a memória espiritual de Emmanuel é de alguém que serviu o catolicismo em muitas existências. Eu falei, se ele pode julgar, será que eu posso julgar? Eu fui batizado na Igreja Católica quando eu era recém-nascido, né? Mas assim, eu tenho um Eu carinho também. muito grande, tu também, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Ou doutrina seja, católica. eu e tu podemos ser papa. Vamos ser Papa. Papai. Atendemos o único requisito objetivo. E aí a gente vai vendo assim que a gente pode ter gratidão a tudo. A gente naturalmente eu não consigo entender tudo isso que você falou a respeito do Papa, da sua especificidade em relação aos outros cardeais, né? Mas é muito interessante essa questão de crescimento, né? E aí a gente já está em 37 minutos aqui. Sim, Vou lembrar aqui que no final da mensagem, Pascal fala que o egoísmo é a negação da caridade. Então a gente vai vendo que, de uma forma ou de outra, com fronteiras ou sem fronteiras, a gente está arrumando a prática da caridade, a gente vai arrumando a unificação dos sistemas psicológicos, dos sistemas econômicos, dos sistemas de equilíbrio de mercados, né? E aí, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade, né? E isso a gente consegue entender. Na medida que a gente exercita a caridade e que o cristianismo entra nas vidas das pessoas, e aí o João Paulo nos fala sobre a questão do comprometimento ético de cada pessoa que é religiosa, que cada um consegue executar na sua noção, né? A gente vai vendo que vai criando mais tranquilidade e mais segurança, né? Então, os laços de sagrados da família são os mesmos, serão respeitados, né? Então, a gente vê que existe o egoísmo de casta, existe o egoísmo de sociedade, né? E quando a gente vê o trabalho de uma Amália Domingo Soler, ou Amália Domingo Soler, as duas pronúncias eu acho que estão certas, não tenho certeza, né? A gente vê essa ideia de uma possibilidade de viver com fronteiras étnicas, em que as fronteiras mercadológicas elas sejam mais equipadas no campo da caridade, uma compreensão maior da gente, a gente agradece a Deus, né? é. Enfim, ah, eu certamente tive também passagens na Igreja Católica, porque todo esse processo de escolha do Papa é uma coisa que me fascina muito e eu não sei explicar o porquê, né? Ah, mas sim, né? Isso que Emmanuel e Chico dizem da importância da Igreja Católica, né? Porque talvez o nome Leão XIV, talvez não, certamente, né?
foi com a ideia de querer expressar uma continuidade do legado de Leão XIII, né? E Leão XIII é importantíssimo, não para evoluções individuais, que são importantes, né? Aliás, na época de Kardec, o paradigma era esse, né? Uh, Tu evoluir individualmente e na soma da evolução individual, a evolução coletiva. Mas depois de Kardec foram surgindo movimentos de evolução coletiva para passos mais rápidos na evolução. E um desses passos que é fundamental, talvez seja o texto mais importante da Igreja Católica, foi a encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, né? De 1891 ou 93 por aí, onde ele, ao mesmo tempo que se posicionou contrariamente ao comunismo, ele também fez críticas severas à exploração do capitalismo e defendeu a justiça social, principalmente pelos direitos trabalhistas, né? Numa época em que ele, como pontífice, observou o quanto as pessoas eram exploradas naquelas indústrias, naquela revolução industrial que estava acontecendo, né? E essa encíclica, ela foi a base de toda a legislação trabalhista no mundo, inclusive a nossa, né? Então, a importância disso, desse texto, né? Esses dias eu estava lendo, enfim, nessas Você leu a postagens. Rerum Novarum? Não, ela direto não, eu estava lendo uma síntese e todos os 10 pontos da síntese dela são pontos assim de espiritualidade máxima, assim. E o Mas Leão XIII é da escola de Santo Agostinho, né? Segue a linha de Santo o Agostinho. 14 Leão XIV. o 13 eu não sei, esse ponto não Eu acho sou que vem tão da linha. espiritólico assim. É, eles vêm dessa linha, né? O espírito da codificação. Sim. Eu gostaria de já ir me despedindo, deixando um grande abraço a todos os nossos internautas, para nós não nos entendermos, não nos estendermos muito, né, João? Uma boa noite para vocês também, né? E até uma próxima oportunidade. Jefferson Perosa, João Paulo Bittencourt Cardoso, foi uma satisfação, uma alegria muito grande estar com vocês, aprender junto, construir junto, tecer junto. Tecer junto é complexidade, é a ideia de fazer algo complexo com simplicidade, né? Então, a ideia de que a gente possa contribuir com alguma alma que se aproxime de nós, a gente possa contribuir com alguém que queira estudar o egoísmo conosco, diz o Jefferson, né? E aí a gente possa dar a nossa contribuição que nos faz ser mais sociáveis, mais felizes, mais humanos, no sentido de aquisição de humanidade para nós mesmos, né? No Aí, fim, a gente. Mas foi ótimo, enfim, né? O nosso assunto aí tangenciou com outras fontes, né? A brincadeira que se faria é que muitos que vão ouvir essa live talvez não vão no centro espírita, mas vão na igreja, né? é, Mas está ótimo, é excelente, né? A nossa é, ideia é construir essas pontes, né? é isso aí. Então eu me despeço também, mas como eu fiz a prece inicial, nós vamos escolher outro de vocês aí para fazer da prece final. Quem é que se candidata para nós? Quem quer angariar mais bônus hora aí, eu posso fazer. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos bons amigos espirituais, agradecendo a oportunidade do trabalho, de sermos úteis, de contribuirmos de alguma forma para
a divulgação do Evangelho, desses ensinamentos que o Espiritismo nos traz, possamos ser úteis, né? Desejo a todos muita paz, muita luz, a todos os governantes, a todos os líderes espirituais de todas as religiões, que possam cumprir a sua tarefa na Terra, que é de combater, então, o orgulho e o egoísmo, e que esse nosso planeta se torne cada vez mais um lugar melhor. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Assim seja.